Olá a todos do Direito no Dia a Dia. Meu nome é Iver de Oliveira e eu serei seu apresentador no programa de hoje. Então, antes da gente iniciar o nosso programa, você que está aí do outro lado, por favor, compartilhe o nosso conteúdo, ative o sininho, compartilha, curta e comente o nosso conteúdo para que isso seja divulgado, engajado e alcance cada vez mais as pessoas que estão interessadas ou até aquelas pessoas que precisam ouvir o nosso conteúdo, tá bom? Vocês fizeram isso? A gente dá um tempinho para vocês fazerem e a gente seguir o nosso programa. Então vamos iniciar o nosso programa de hoje, que temos uma conversa mais que especial sobre um tema de grande relevância para a sociedade, eu diria, tá bom? Que é o autismo nos condomínios. Mas você deve estar perguntando, doutor, o que o autismo tem a ver com o direito no dia a dia? Ou o que o autismo tem a ver com o direito condominial? O assunto, ele é tão importante, pessoal, que eu entendo que no meio condominial é preciso sim ser tratado esse assunto, assim como qualquer outro ambiente, para promover a inclusão, o respeito e até onde o síndico pode intermediar, o síndico pode atuar e qual a melhor abordagem a ser feita sobre o assunto. Isso é importantíssimo, então tem sim a ver e a gente vai provar isso no conteúdo, então fique aí, tá bom? Para nos ajudar a entender melhor esse conteúdo, eu estou contando com a ilustre presença dela, que é formada pela Universidade de Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, em 2016, pós-graduada em Audiologia, aqui em Manaus, na Finama, certificações em autismo, Denver, ABA e Jasper, terapeuta Prompt e TeraSuite, Carla Fernandes, seja muito bem-vinda ao nosso programa e obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que me sinto honrada de estar aqui com vocês e podendo falar desse assunto que eu acho importantíssimo e vivo ele. Exatamente, Carla, é muito importante esse assunto e também para brilhantar ainda mais o nosso assunto, hoje temos aqui a presença de uma pessoa queridíssima, Ronaldo Dantas Lima. E para o seu currículo eu vou ter que ler um pouquinho, pessoal, porque é um currículo muito especial. Ele é síndico, engenheiro, gestor com mais de 10 anos de experiência na área de gestão de instalações, propriedades, construção, projeto e contratos, atuou em grandes empresas, mestrado internacional em auditoria e gestão empresarial, especialização em desenvolvimento regional, fluente em inglês e espanhol, diz que o seu mandarim não está atualizado e não está muito fluente, mas ele tem sim um mandarim básico. Ele é casado, pai, cristão, e o que ele quiser mais acrescentar aqui, ele fica à vontade. Ronaldo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vice, pela participação aqui nesse programa, para fazer um esclarecimento de um assunto muito incompreendido e complexo para a população. É verdade, Ronaldo, eu concordo também. E para a gente começar as perguntas, e como eu sempre faço aqui, tá? Até para quebrar um pouco do nosso formalismo todo, para tratar esse assunto, a gente tem que quebrar esse formalismo. Eu sempre pergunto para os nossos convidados um pouco da trajetória profissional e pessoal. Então, eu gostaria de iniciar com a Carla. Quem é a Carla? De onde ela veio e qual é o relacionamento dela com Deus, Carla? Bem, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Saí de Natal com 19 anos, já casada. Comecei a namorar com meu marido, eu tinha 14 anos. Ele é militar e por isso que eu acabei saindo da minha cidade. Fui morar no Rio de Janeiro e logo depois aqui em Manaus. Minha relação com Deus é íntima, poderia ser mais, eu me cobro a isso, mas sou católica, sou batizada na Igreja Católica e o meu relacionamento com Deus, assim, acredito que teve uma proximidade maior, principalmente ali na minha infância, adolescência. Hoje em dia frequento a igreja, mas gostaria de me dar mais, ficar mais próxima de Deus, com certeza. Perfeito. Ronaldo, e você? Quem é o Ronaldo? Como é que é a sua trajetória e o seu relacionamento com Deus? Bom, sou Ronaldo, sou manauara mesmo, da terra, né? Uma terra que eu amo muito aqui. Sou católico, desde criança morei no Conjunto Tiradentes, ali perto do Coral, na Zona Leste.
E minha mãe ajudou a criar na comunidade a Igreja de Santa Bárbara, então sempre participei da primeira comunhão, participei da construção da igreja, sou crismado, né? E sou casado também no católico. E meu relacionamento com Deus é muito íntimo, né? Especialmente desde que as dificuldades da vida começaram, com a faculdade, com a formatura, com o trabalho, com o casamento, com o nascimento do filho, quando teve o diagnóstico, né? É uma mudança muito grande e uma curiosidade. Eu sou católico e a minha esposa é evangélica. Depois nós casamos, ela teve mais acolhimento, né? E eu nunca senti no meu coração de sair do catolicismo. Então eu vou à missa aos domingos, lá na Nossa Senhora da Amazônia, próximo da minha comunidade, onde eu moro hoje, né? Então é muito interessante. No começo eu vi o conflito, mas hoje eu entendo o lado do evangélico, entendo o lado católico, e são dois lados muito bonitos, servem ao mesmo Deus. A diferença é a forma de demonstrar, a forma de você acreditar. Então eu digo para vocês que o meu relacionamento com Deus aumentou mais ainda quando a minha esposa se converteu para ser evangélica, dentro da família, que é da Assembleia de Deus, né? E eu convivi lá também, ela convive, então é uma coisa assim que o relacionamento aumentou muito mais. E a gente fica muito gratificante ver o quanto as igrejas estão se ampliando e aonde a palavra chega, né? Sim. Porque você acredita, só o padre pode dar. Não, qualquer pessoa pode ler a Bíblia e passar a palavra e dar o conforto necessário. Perfeito. E é muito interessante, né, para vocês, como que é o cuidado de Deus, né? Como que é bom saber que Deus está cuidando de todos os detalhes. Ouvindo a Carla e ouvindo você, a gente entende que Ele cuida de tudo. E cuidou em trazer vocês aqui, e é uma honra ter vocês aqui também, que eu tenho certeza que Deus também é um Deus de detalhes, como eu disse já, Ele é um Deus de detalhes e Ele cuida de tudo, e Ele cuidou de trazer vocês dois aqui para esse conteúdo. Então vamos lá? Faremos uma viagem, né? Uma viagem pelo autismo com uma bagagem no condomínio. E, obviamente, sempre que couber couber uma ponderação sobre o direito, eu vou estar aqui, eu vou tentar trazer para vocês, eu vou tentar sempre trazer isso para o conteúdo, para o pessoal que nos assiste e para todos que tiverem interesse também, mas obviamente sempre tentando tirar um pouco do juridiquês o máximo possível, descomplicando aqui para que todos que estão nos assistindo entendam e seja um conteúdo mais leve, né? Então vamos mergulhar, primeiramente, eu costumo dizer, no básico, tá? Doutora Carla, para começar, você poderia explicar o que é o transtorno do espectro autista, o TEA, e como ele se manifesta nas crianças, nos adultos e nessas pessoas? O TEA é muito complexo, né? Já diz o nome, transtorno do espectro. Esse espectro é que, imagina um leque, você vai ter aí sintomas ali dos mais leves e mais quase ocultos, e você vai encontrar também um nível 3 de suporte, uma pessoa com bastante necessidade de suporte para conduzir várias habilidades do seu dia a dia. O diagnóstico ele é feito geralmente pelo neuropediatra ou um psiquiatra infantil, e ele se baseia em uma tríade, principalmente. A pessoa tem dificuldade na socialização, na linguagem, e ela geralmente tem comportamentos restritos e estereotipados. O restrito seria assim, geralmente aquela criança só tem um assunto específico, adora carro, sabe tudo de carro. Ou movimentos estereotipados, que podem ser aquele famoso flap, ou olhar coisas bem perto dos olhos, olhar coisas que giram, como ventiladores, por exemplo. Então, cada um se apresenta, geralmente, tem uma característica, mas o comum é que essas três características né? Sejam observadas, né? Está dentro de um código, DSM-5, os médicos se baseiam a partir daí. Mas, claro, existem diferenças entre um e outro. Nossa, muito interessante. Então, já tirando minha primeira dúvida sobre o assunto, nem todos têm a mesma característica, né? Nem todas as pessoas com esse transtorno, por exemplo, têm dificuldade na fala, nem todos têm a dificuldade no som, são diferentes, né? São. Uns falam, uns têm habilidades assim extraordinárias. Eu conheço um garoto de Tabatinga
Esse garoto aprendeu sozinho a falar espanhol, por causa da influência ali de Letícia, né? Ele aprendeu a falar russo, porque vendo os vídeos. Nossa. E inglês. O pai, numa reunião que a gente estava tendo, o pai muito contente, por sinal, com essa habilidade, de fato é extraordinária. É extraordinária. Demais. Só que aí eu falei para ele assim que o coração do autismo é basicamente o social. Esse menino, no meio de Tabatinga, falando russo, inglês, espanhol, perguntei para o pai dele quantos meninos ali naquela região falavam. Ele disse, não. E na idade dele? E pior ainda, né? Então, ele acabaria sendo, mais uma vez, separado do grupo, né? E a gente é social. E aí eu já puxo um gancho muito interessante você trazer esse caso. Esse exemplo, porque eu já puxo um gancho. Então, se nessa comunidade realmente ele deveria ter dificuldade, mas por uma habilidade extraordinária, imagina nos condomínios, né? Imagina, por exemplo, a gente tem condomínios aqui na região com mais de 1.000 unidades. São mais de 1.000 apartamentos. Eu conheço condomínios aqui com mais de 1.000 apartamentos. Então, imagina um autista, uma pessoa com essa habilidade extraordinária, tendo essa dificuldade de se socializar, né? E, Ronaldo, agora você como síndico e gestor, você enxerga algum cuidado que o síndico possa ter no condomínio que possa atrapalhar ou ajudar nessa questão das pessoas com transtorno do espectro autista? Os autistas, as pessoas não compreendem, né? Eu digo para o meu próprio filho, né? Depois eu posso contar um pouco da trajetória para ele estar hoje, mas ele está muito bem. Só que as pessoas veem e pensam que ele é... Como é que chama? Não é a palavra, não é normal. Estereotipado. Neurotípico. Neurotípico. Né? A palavra correta é neurotípico. Né? E aí eles não entendem que ele não é. Então, assim, ele conversa muito. Ele começou a falar só aos 5 anos. Né? E as pessoas... Tinha um morador que fez uma denúncia uma vez, porque eu estou síndico, e ele dia de sábado ia comigo lá para incentivar a trabalhar, ele anotava as correspondências, entregar. E ele se sentiu incomodado porque o meu filho estava lá. Eu peguei um trecho da lei e falei, olha, isso aqui você está assediando o autista. E existem jurisdições que tratam até como um racismo, né? Um crime inafiançável e imprescritível, né? Então, existe... E as pessoas não entendem. Aí eu escrevi para ele, você tem 3 filhos normais, você não quer entender o que é ter um filho autista e ter ele com preconceito. Já tivemos também situações de moradores que o filho é muito... O autista fica fazendo muito barulho. Ele, por exemplo, tinha um andar de cima e ele estava na pia e ficava fazendo... Aí o morador se incomodava, veio uma reunião, multamos e tal. Aliás, notificamos, né? E tive que chamar 2 famílias quando a moça falou, olha, meu sobrinho é autista, tal, papá. E aí ele pediu 1000 desculpas, disse que pode fazer barulho à vontade. Mas isso não é uma regra. As pessoas têm muito preconceito e as pessoas também entram muito na questão da gozação, do bullying. Então é complicado você entender se a criança é ou não é autista, porque o autista, meu filho tem 14, mas ele tem uma cabeça de 12, de 11. O maior desafio hoje dele, ele está no 1º ano do ensino médio. Os amiguinhos dele têm 16, 17 anos, ele tem 14. E eu penso assim, Ronaldo, eu acho que você tem essa experiência em casa, né? Como você bem compartilhou, mas se todos os síndicos ou todos os gestores tivessem esse discernimento, essa compreensão e pudesse cuidar cada vez mais dessa forma ou soubessem até como cuidar, o tão importante como seria, né? Por exemplo, esse caso que você citou do barulho, se tivesse um pouco mais de tato, né? Se tivesse um pouco mais de bom senso, de conversar, de entender, de ter aquela empatia por aquele caso ali, você saber lidar com a situação, você às vezes resolve 1 milhão de problemas. E às vezes o não ter esse tato também causa 1 milhão de consequências, né? Então isso é muito importante. Carla, em um condomínio, por exemplo, como síndicos e como eu acabei de citar, né, os síndicos e condôminos, como que eles podem identificar as necessidades específicas de uma criança ou adulto com um transtorno espectro autista? Como que eles conseguem, assim, ao primeiro ponto, identificar, né? Como faz essa identificação? Olha, essa identificação, é muito legal a tua pergunta, porque diferente de uma síndrome, por exemplo, síndrome de Down,
que está no rosto. Sim. O transtorno do espectro do autismo, não. É um comportamento. Então, para que essas pessoas, esses colaboradores, começando pelos colaboradores, para depois passar para os condôminos, percebam isso, é necessário, de fato, que seja falado, né, comunicado que aquela criança está dentro do espectro. Agora, conscientização, aí sim, eu acho interessante que dentro dos condomínios pudessem ter essas reuniões, essas conscientizações de como receber, tratar, pode ser a palavra também, essas crianças, essas pessoas, porque daí a gente porque meu universo acaba sendo muito ali com criança, mas tem o adolescente e o próprio adulto. E aí eu já até, então, adianto uma pergunta. Então, para criar um ambiente mais acolhedor e seguro para todas essas pessoas, eu acho que, consequentemente, seria essa informação chegar e essa conscientização chegar a todos, né? Sim. Porque eu vou até contar um caso nesse primeiro bloco que eu tive, uma experiência, que eu fui fazer uma assembleia em um condomínio aqui em Manaus e a gente, no meio da assembleia, no meio da reunião, simplesmente chega um condômino do meu lado com o transtorno do espectro autista, mas, obviamente, adulto, e eu não sabia, obviamente, não consegui identificar no primeiro momento, até porque eu estava na assembleia e eu estava presidindo essa assembleia. Quando chegou, eu vi que as pessoas ao redor já foram, não, doutor, ele foram bem assim, ele tem problema, ele não sei o quê e tudo mais, aquela situação. E eu vi que ele não estava causando nenhum problema para a Assembleia em si. Eu falei, não, deixa ele aqui. E ele foi chegando perto assim de mim, foi querendo tocar em mim. Eu fui lá e deixei. Eu falei, fica aqui do meu lado, sente aqui. Aí eu botei a cadeirinha, foi muito engraçado que eu coloquei a cadeirinha, ele sentou. Ele ficou simplesmente a Assembleia todinha do meu lado, sentado, sem fazer nada, sem causar nada. Ocorre que esse condômino, ele simplesmente, toda a Assembleia, Carla, toda a Assembleia, ele queria estar lá. Ele queria sentar, porque ele amou aquela experiência, aquela participação. Ele amou estar do meu lado com várias pessoas e ele aceitou ali. Mas, assim, óbvio, eu falo isso sem qualquer, eu acho que até uma meia-culpa minha, que eu deveria estudar um pouco mais, deveria me inteirar mais sobre o assunto, mas sem qualquer ensino sobre isso, mas apenas com o amor mesmo. Eu acho que com amor ali, com uma empatia, a gente conseguiu, digamos assim, conseguiu contornar o ambiente e deixar um ambiente mais acolhedor, né? E isso é muito importante. Pessoal, o assunto está muito interessante, mas a gente tem muito mais ainda a tratar, mas deixaremos isso para os próximos blocos. Não percam, fica aí e não mude o nosso programa. A gente se encontra no próximo bloco. Até mais. Estamos de volta no Direito no Dia a Dia, hoje com um assunto importantíssimo sobre autismo nos condomínios. Mas antes da gente começar esse bloco, eu queria pedir para você compartilhar o nosso conteúdo, ativar o sininho e engajar o quanto puder para que essa mensagem, para que este conteúdo alcance as pessoas o quanto puderem. Fez isso? Então vamos lá ao nosso conteúdo deste bloco. Para a gente começar esse bloco, Ronaldo, eu queria perguntar qual a sua experiência e se você pode nos compartilhar, se você pode contar um pouco da sua experiência com o autismo. Bom, eu tenho um filho autista, né? Eu descobri com um ano e meio, mais ou menos, que ele estava na escola. E aí identificaram e falaram, olha, enquanto eu não gerar o diagnóstico, não sei o que você tem que procurar uma fonoaudióloga, um professor de educação física, um neuropediatra, ou seja, uma mediadora. E nós fomos estudar o tema e fomos atrás de uma neuropediatra e para ter duas opiniões, né? E fomos estudar e descobrimos assim, porque autismo tem cura? Não tem, mas tem uma forma de tornar a criança praticamente imperceptível, né? Na forma adulta. E você tem que correr quanto tempo.
Então, nós fomos estudar, descobrimos um método chamado Sunrise, tem um filme, né? Você procura na internet e bota Sunrise, que é o Nascer do Sol. Foi criado em Massachusetts, nos Estados Unidos, depois em Nova York, que os pais levaram a criança com autismo, que é o Ryan, o nome da criança, e só colocaram em clínica de louco mesmo, não é? Desculpa o termo chulo, mas dessa forma, então, eles começaram a fazer terapia em casa. E nós fomos lá, então, essa ideia foi um engajamento tão grande que a equipe que trabalhava com meu filho, todos foram para lá, cada um pagando sua passagem. Nós fazemos uma semana de curso. E é muito impactante, porque a primeira coisa que eles falam é assim: quantas televisões você tem em casa? O cara, eu tenho 5, tenho 6, joga fora. Então, nós passamos 2 anos sem celular e sem televisão em casa. Eu chegava, deixava tudo em casa e subia. Então, assim, para ele olhar para ti, porque o autismo não olha para você, ele está no mundo dele, fica ali, ó. Então, basicamente, o Sunrise era você chegar em casa, fazer um quarto de brincar. A gente não tinha eletrônico nenhum mais, foi difícil isso, sabe? Mas passava a noite toda assim, ó, até ele te olhar. E, em paralelo, fizemos um tratamento de detox. Nós conhecemos um médico homeopata em Florianópolis, né? Fizemos um detox de vacina, um detox de antibiótico e um detox de mercúrio. Fizemos um exame, veio que ele estava carregado, fizemos uma alimentação totalmente diferente. Se você olhar a alimentação dele, é uma coisa assim, ele tomava sopa no café, a sopa fedia, não tinha ideia, assim, eu não sei como é que ele conseguia. Também foi 2 anos, foi quando ele abriu. Ele parou de olhar para o canto e começou a falar, começou a desenvolver, porque de tanto ler, traduzir livro, conversar, viajar, descobrimos, né, como é também, que quem manda no corpo humano é o intestino. Então, se ele está inchado, ele afeta o teu cérebro também. Então, foi daí, a partir daí, as terapias foram, né, melhorando, e aí nós fizemos um investimento, vendendo o que nós tínhamos, levamos ele para lá. Tinha um curso de terapia para levar a criança a passar uma semana numa casa deles, né? E eu imaginava que minha mãe foi a mediadora dele, foi um investimento, a gente teve que vender até os imóveis para fazer isso, mas investimos na saúde dele. E chegou lá, na realidade, ele ensinava como fazer o Sunrise a brincar com o meu filho. Mas a terapia era para o casal, era para a família aceitar, a família entender como é que você deve agir. Então, depois eu entendi, a terapia não era para a criança, era para o casal. É muito mais para as pessoas que estão ao redor, né? Exatamente. Entender e aí, desculpa usar esse termo, mas entrar no mundo onde você mesmo citou, no mundo onde ele tem o mundo dele, mas então, vamos lá, a gente precisa entrar no mundo dele. Como a gente faz para entrar no mundo dele? É desconectando do nosso. Primeiro a gente tem que desconectar do nosso, não é isso? E me corrija se eu estiver errado. E tentar um pouquinho a gente entender como é o mundo dele, para ele começar a olhar para a gente. Opa, tem pessoas aqui. E eu posso estar falando a maior besteira do mundo, e aí me corrijam se eu estiver errado. Mas eu assisti um filme também, e é um filme muito bom também, se chama Patch Adams. Eu não sei se vocês já viram. Sim, do médico. E tem uma cena que eu acho que não é... não sei se tem a ver com o transtorno, mas você citou aí a questão dos mundos, e eu lembro que tem uma cena que ele vai tratar uma pessoa que ninguém conseguia tratar essa pessoa, que não tem ninguém que chegasse perto dele. Aí ele começa a observar a pessoa primeiro, começa a entender, aí ele vê que a pessoa parece que está imaginando que está numa guerra ou está em alguma coisa, e ele fala assim, não, então eu vou entrar no mundo dele para conseguir alcançar aquela pessoa. E é muito legal essa cena, né? Sim. Ronaldo, então, para você, como seria um condomínio inclusivo, seguro para essas pessoas, e o que você acha se isso realmente teria importância na convivência com essa pessoa? Olha, primeiro a informação, né? Não adianta a gente criar um ambiente para o autista, você acaba excluindo ele também, né? Então, lá no condomínio nós criamos agora uma série de palestras. Começamos com o Setembro Amarelo, né? Depois de uma aula, antes da aula de yoga, que também está tendo no condomínio, e agora a gente vai implantar a palestra do autismo, né? Porque eu acho que você tem que entender, saber reconhecer, porque uma vez o Ronaldo Tiradentes, vocês conhecem o Ronaldo aqui do Amazonas, ele tem 2 filhos, 3 filhos autistas. E uma vez ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, né? Ele estava embarcando, ele estava na fila de prioridade e o cara mandou ele para o final da fila, porque ele estava todo mundo chateado, porque ele estava na prioridade, o filho dele normal e ele normal. Ele falou, meu amigo, o que eu mais queria na minha vida é embarcar por último. É verdade.
Tu não tem noção da felicidade, seria eu ser o último a embarcar no avião. Você não quer entender porque eu tenho um filho autista. E o filho autista, ele é um menino lindo, uma pessoa linda. O ruim é as pessoas ao redor, porque o autista, ele é literal. Eu falei há pouco para ti. Vai ver se eu tô na esquina, ele vai. E o autista, ele é mudança de rotina, você tem que trabalhar muito isso. Se você mudar a rotina, ele desregula, ele passa o dia desregulado. Ele pode estar bem falando, estudando, ser excelente, como você falou, a criança fala espanhol, alemão, mas se tu quebrar, ele fica. Aí a pessoa que não entender o que é isso. Leva pro manicômio. É assim, desculpa, mas é pesado isso. Sim, As pessoas não entendem. A gente sabe que o direito, né, ele obviamente, ele tenta, à medida que a sociedade vai evoluindo, ele vai sempre tentando evoluir. Eu, particularmente, eu senti uma dificuldade muito grande em estudar a legislação em torno disso. Por quê? Porque, doutor, porque é muito difícil, porque tem muita legislação? Não, ao contrário. Eu percebo que há pouca legislação há pouco informativo sobre o tema, há pouca informação, como o Ronaldo falou, e não é brincadeira. Assim, a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais está tendo mais diagnósticos, veio um boom desse assunto, né, de transtorno do espectro autista, e cada vez mais era para ter mais legislações, era para ter mais amparo, era para ter mais cartilhas, era para ter mais informações, era para ter mais de tudo. Até os nossos políticos poderiam falar mais sobre isso, e eu não vejo abordarem sobre isso. Aí a gente sabe que o acesso à educação, saúde e moradia, ele é garantido a todos, e principalmente a essas pessoas. Inclusive, eu cito aqui a Lei 12.764 de 2012, pessoal, que ela é conhecida como Lei Berenice Piana, que essa lei, ela justamente equipara as pessoas com transtorno do espectro autista aos mesmos benefícios, né, os mesmos, digamos assim, as mesmas preferências ou os direitos de uma pessoa com deficiência, os PCDs, né, que chamam. Sendo assim, eu posso estar muito enganado, mas está cada vez mais comum hoje em dia os diagnósticos de transtorno do espectro autista, e está cada vez mais crescendo, porque as pessoas estão começando a observar mais isso daí e está vindo mais pessoas com esse diagnóstico. Então, Carla, como melhorar, você como fonoaudióloga, como melhorar a comunicação nos condomínios para facilitar as interações dos moradores com as pessoas com transtorno do espectro autista e buscar as participações dessas pessoas cada vez mais nas áreas comuns dos condomínios ou até, quem sabe, nas assembleias dos condomínios? Sim. Como o Ronaldo falou, né, ele lá 14 anos atrás, ou um pouco menos, ele precisou de treinamento. E existe uma corrente muito forte disso, a gente chama treinamento parental. Isso é um ponto muito importante. Fazendo a analogia, estendendo isso, eu acredito muito no treinamento no condomínio. Mais uma vez, assim, eu penso que parte ali dos colaboradores, que são as pessoas que vão estar sempre ali naquele local. Os moradores, eventualmente, vão estar. Só que eles precisariam, sim, participar das assembleias e entender. Você falou como ajudar na comunicação, né? Assim, a gente trabalha muito com... Olha, isso é muito importante. As pessoas pensam que linguagem, fala e comunicação são a mesma coisa. E não, são coisas diferentes. Comunicação, por exemplo, é uma chave importante, porque eu não preciso necessariamente falar, mas eu posso me comunicar. Seja por gestos, eu falo, eu posso fazer assim, ou mesmo visual. As crianças, as nossas crianças, né, as crianças com autismo, elas aprendem muito no visual. Assim, o visual é a janela de entrada. Então, se tivesse... vocês sabem aquele material que geralmente tem em banheiro, assim, como lavar as mãos. Aí abre a torneira, passa sabão. Da mesma forma, a mesma linha, tem para a gente se comunicar
com essas crianças, por exemplo. Então, se o condomínio tivesse também esse tipo de comunicação alternativa, que a gente chama comunicação alternativa aumentativa, é um modo de se comunicar, o treinamento para o pessoal. E se o condomínio tivesse condições de investir numa área sensorial, também é muito legal, muito importante. As crianças, as pessoas, vou me referir assim, as pessoas com autismo, elas têm algumas necessidades. Então, elas têm prejuízo, às vezes, na linguagem, no motor, no sensorial. Então, barulho demais pode incomodar. Porém, às vezes, um tapete como esse acalma. Esse tipo de textura. Exato. Tem alguns locais que, principalmente escola pública, por exemplo, já fizeram alguns modelos aí de trajeto sensorial, por exemplo, caminho sensorial. Então, também é uma forma de acolher essa criança. De melhorar essa comunicação, né? Comunicação e bem-estar. Sim. Bem-estar. Sim. Certo? Eu aprendi com uma profissional, vendo, né, uma profissional muito competente sobre o assunto, sobre isso. É a primeira vez que a gente vai no atendimento, nessas clínicas e tudo mais, como observar primeiro, saber primeiro observar essas pessoas. Então, eu entendo assim, antes de chegar, já chegando, antes de já iniciar, eu quero. Não, primeiro observa, primeiro entende, primeiro verifica. Eu sei que eu aprendi também com outras pessoas que essa questão do toque, você tem que saber também lidar, você tem que saber, às vezes é mais com a gente do que com a própria criança ou a própria pessoa, né? Então, eu acho que ter um pouco mais de senso e de sensibilidade com essas pessoas do que, né, simplesmente ter ali eu preciso, porque eu preciso me conectar com a pessoa e tudo mais. Sim, você precisa, mas você precisa primeiro tentar entender como essa pessoa quer ser comunicada, né? Certeza. Ronaldo, como os síndicos e administradores podem orientar os moradores a lidarem com situação de crise de uma criança com autista, né, na área comum? Por exemplo, eu cito alguns exemplos aqui que vêm aqui no meio condominial, e eu já presenciei crianças que têm, às vezes, crises, transtornos de ficar se batendo na parede, que existe isso, ou fazer barulho, ou sair correndo, ou gritar, ou agredir, essas coisas. Como lidar e como saber orientar os moradores a lidarem com isso? Bom, Carla já disse tudo, né? Você tem que treinar teu staff, desde o porteiro, todo mundo, porque quem vai estar ali... Infelizmente, tem muito pai que deixa a criança autista na área comum com tablet, com celular e acha que está resolvendo, né? O tablet celular não resolve, ele piora. A criança nunca vai te olhar nos olhos e é isso que você tem que investir, é difícil. E você tem que realmente orientar os funcionários, conversar com eles. Todo mundo tem que saber, os autistas que tem no condomínio, e saber o grau de dificuldade. Meu filho começou a falar com 5 anos, hoje ele fala pelos cotovelos, conversa sobre tudo. Tem um canal no YouTube. Então, assim, só para ter ideia, todo dia 31 ou dia 30, ele faz a virada do mês, que ele não entende porque que todo mês não tem a queima de fogo na Ponta Negra como tem no final do ano. Então, ele se veste com paletó, gravata, pega a Bíblia, lê uma passagem e ele brinda lá com um champanhe sem álcool, né? Então, ele faz isso no YouTube. Então, você tem ideia, primeira vez, ele perdeu a senha, bloquearam o canal dele no Instagram, ele ficou louco, ele se tremia, olha que está muito bem. A gente começou a conversar com ele, tem uma nova psicóloga tratando dele toda segunda-feira, ele quer conversar, ele quer expandir, e agora bloquearam de novo, né, que ele postou alguma coisa de política lá e bloquearam, assim, vai votar, não sei o quê, e aí ele já está melhor, já recuperou a tenha, mas ele não ficou nervoso. Não ficou, e é interessante, Ronaldo, puxando um gancho da fala da Carla, o seu filho, por exemplo, um amor de pessoa, eu conheço ele também, é muito querido no condomínio, muito bem acolhido no condomínio, e ele tem um assunto que ele ama falar, você falou mesmo assim, né, que é futebol, né, que ele, assim, é o assunto preferido, eu acho que toda vez que eu chego lá, ele quer falar sobre futebol, e é muito legal.
E é isso que você falou, né? Eles têm uns assuntos que são preferidos, que aqueles assuntos que eles gostam de falar, que eles falam, e é muito interessante isso daí. Você queria complementar mais alguma coisa, Carla, do assunto dele? Eu estava sobre a crise, né? Sim. Assim, as pessoas... eu nunca presenciei num condomínio, mas em shopping já, e as pessoas não entendem, elas ignoram aqui. Ignoram no sentido mesmo de ignorância, no sentido de não saber, e dizem, isso é um mau costume, isso é uma criança mal criada, né? Mimada. Os pais ainda têm que passar por isso. É como ele disse, eu bem queria ser o último da fila, né? Mas, então, para evitar esse tipo de comportamento, eu acredito na conscientização, isso voltando para dentro do condomínio, né? Para evitar esse tipo de pessoa que imagine que aquilo é um mau comportamento, é uma birra, é um menino mimado, enfim. Você enxerga a possibilidade do condomínio fazer eventos voltado, né, para essas pessoas com transtorno do espectro autista, com, por exemplo, com ambientes sensoriais e inclusivo nesse sentido, e cada vez mais com conscientização, Carla? Inclusivo, sim, mas não somente para eles, porque senão, mais uma vez, deixa de ser inclusivo, né? Eu vou fazer uma festinha somente para os autistas. Não, mas sim fazer uma festa pensando também nesse público, que são muitos. Imagina num condomínio com 1.000 casas, 1.000 apartamentos. 1.000 apartamentos, né? Então, deve ter uma grande quantidade dessas crianças com autismo. E a gente pensar numa festa que eles estivessem inseridos. Muito interessante. Pessoal, o assunto está muito bom, mas a gente precisa dar um intervalo e a gente volta no próximo bloco. Obrigado e continuem aí. Pessoal, estamos de volta no nosso último bloco. O papo está muito bom, muito agregador, mas antes da gente continuar, aquilo de praxe, eu não posso perder e não posso deixar de falar. Compartilhe nosso conteúdo, ativa o sininho, comenta, curte e, se puder, envia para todos aqueles que precisam ouvir um pouco desse conteúdo. Se puder também acompanhar as redes sociais dos nossos convidados, fiquem à vontade. A rede social também da Constante TV e do Direito no Dia a Dia, fiquem à vontade. Isso é com vocês. Mas então vamos para o nosso último bloco e eu queria começar dizendo que a gente ter um ambiente, né, pessoal, seja qual for, escola, trabalho, condomínio, shopping, qualquer lugar que esse ambiente estivesse preparado, estivesse mais, como se diz, conscientizado para essas pessoas, seria um ambiente e até um mundo um pouco melhor, né? Todos os lugares, as escolas, eu sinto muito que as escolas deveriam ter uma atenção mais que especial. Eu acho que as escolas, elas têm uma atenção, hoje em dia até, me corrijam se eu estiver errado, por uma questão financeira também, né? Porque eles não podem perder alunos nesse sentido, e isso é triste. Mas se tivesse um olhar mais atencioso para atender essas pessoas, ou até um lugar mais inclusivo para todas elas, seria um mundo muito melhor. Mas para isso, Ronaldo, eu queria te perguntar, na qualidade de síndico, a importância de treinar os funcionários dos condomínios, porteiro, artífice, serviços gerais, para lidarem com essas situações envolvendo pessoas com espectro autista. Por quê? Porque se a gente garante um ambiente mais acolhedor, como a gente falou nos outros blocos, a gente tem um ambiente mais seguro para essas pessoas também. E, por exemplo, né, nós temos uma pessoa com espectro autista em crise. Normalmente, o primeiro contato dessa pessoa ali no condomínio vai ser um funcionário, vai ser um porteiro, ou vai ser até uma pessoa da limpeza, ou um vizinho até. Mas como treinar os funcionários, principalmente você como gestor, para lidar com esse tipo de situação, Ronaldo?
Muito complexo porque o autismo tem vários graus, né? Então, e cada autista tem uma particularidade. Então, mas eu diria para ti o seguinte, né? Se você vê uma criança em crise, cai no chão, grita, você não pode gritar com ela, porque existe a sensibilidade auditiva. Você não pode tocar nela, porque ela não gosta de toque, né? Então, o que você tem que realmente é trabalhar com a voz mansa e falar, olha, calma. Olha, tá teu pai e tua mãe, se a criança for verbal, melhor ainda. Se não, realmente deixar, se for agente de limpeza, porteiro, deixar alguém vigiando a criança para que ela não se machuque, que ela não tem ideia da realidade, ela pode ser jogada do prédio, pode jogar na piscina, não saber nadar. E chamar realmente na portaria, identificar os pais e chamar. Então tem que ter um treinamento como se fosse uma pessoa tendo um infarto, um socorrista. Né? Primeiro socorro, porque... Primeiro assusta, porque existem autistas agressivos e é isso que divulgo. A menor parte dos autistas agressivos, às vezes são automutiladores, eles se mordem, se arranham, arrancam o cabelo. Tu imagina uma criança arrancando o cabelo e se mordendo, sangrando o braço. O que tu vai fazer? Vai ficar apavorado. Você vai pensar nunca ela é autista, pensar que ela é doida. Mas a menor porcentagem é essa, né? Assim, eu acho que normalmente, como você falou, divulgam muito esse lado, Isso. mas... é comum de ver pessoas que não são. E assim, só complementando a sua resposta, belíssima resposta, também eu acho que treinar esses funcionários, treinar essas pessoas para esse primeiro approach, esse primeiro contato é muito importante. E, normalmente, o papel aí, vamos lá, o papel também é do síndico, também é das pessoas... também é da gestão. Realmente é o síndico que tem que fazer um curso. Eu vou te dar um exemplo. Não só você tem que fazer um curso. Não, tem que conversar. Eu vou dar um exemplo do meu filho. Meu filho adora rir, adora conversar, adora os porteiros. Passa a noite lá quando chega em casa. E um deles falou assim, tu parece o boneco de Olinda, porque meu filho tem quase 1,90. Né? E ele achou lindo isso, mas ele não entendeu. Eu estou te falando isso porque eu tenho um irmão de 2,6 m de altura e ele ia chamar ele bonecão de Olinda, mas pejorativamente. E aí chegou em casa e ele falou, me chamaram de bonecão de Olinda. Aí eu fui explicar para ele que não era uma coisa positiva e tal. E em nenhum momento eu liguei para a empresa da portaria. Eu fui lá com ele, meu amigo, por que você falou isso? Não, eu gosto muito do teu filho e tal. Me perdoe. Então, assim, às vezes um contato, eu cheguei com ele, olha, meu amigo, não gostei. Eu entendi que você deu esse apelido de forma carinhosa, mas ele não entende. Então não faça isso. Ele pediu 1000 perdões, conversou com todos e ninguém mais toma uma brincadeira com ele. Mas você realmente não é só a questão do curso, porque é muito legal, né? Não, autista assim, frito, cozido e assado. Mas vai conviver. Você tem que entender, principalmente a questão da desregulação. O autista ele desregula. Eu tive um evento lá muito triste, aconteceu no condomínio, que faltou energia em uma torre, a torre que eu moro. Né? E a energia passou 12 horas, 6 horas sem energia, e todas as torres voltaram, menos a minha. Então, eu estava desde 11 horas da noite tentando armar o disjuntor, chamei Deus e o mundo, Amazonas Energia, os funcionários, o grupo gerador, e não armava. E quando foi 5 da manhã, o gerador desligou porque acabou o diesel, acabou a água, ou seja, acabou tudo. Eu subi de escada, moro nesse quarto andar, arrumei as crianças para a escola, entrei na escada. Entrou um morador muito mal educado, e começou a me agredir verbalmente, como se eu tivesse passado a noite dormindo, de boa, né? E ele começou, meu filho ficou assim, descendo 10 andares, pegando escravação do morador. Eu falei, rapaz, respeita meus filhos, depois a gente conversa. Então a minha filha também, que não tem nada, ficou muito assustada. E ele passou o dia desregulado, o dia sem entender, e foi um caos na escola, ele não aprendeu, entendeu? Então é difícil, as pessoas não entendem. Ele sabe da característica neurotípica dele, entendeu? Isso realmente reflete, né? Carla, quanto à questão do barulho e a sensibilidade sensorial, a gente sabe que normalmente os condomínios às vezes têm muitos ruídos, né? Às vezes tem obra, às vezes está acontecendo obra ali na área comum, ou até vizinhos. Assim, eu costumo dizer, a gente junta várias pessoas no mesmo ambiente complicado, né? Sim. Especialmente no caso de autistas que podem ser mais sensíveis a barulhos e movimentos e principalmente no surto dessas pessoas, como que a gente pode lidar com isso ou como que a gente pode evitar que isso venha a desregular eles ou alcançar eles? Olha,
Existe sim abafadores, só que isso não é a cargo necessariamente do condomínio, né? Sim. A própria família, às vezes, por orientação, ou percebe que aquela criança tem essa sensibilidade auditiva, então existem protetores, abafadores para minimizar esse ruído. Quanto à crise, como ele falou, a crise eu presenciei também, é bem diferente de birra. A gente talvez não perceba isso, precisa vivenciar. E a crise, ela realmente, a gente precisa, tem que treinar para ter esse primeiro socorros, assim, mas é importante saber das necessidades daquela criança. Porque tem a que vai querer o abraço e vai se acalmar com aquele abraço, gradativamente, como tem a outra que prefere passar aquele momento ali. O importante é estar por perto para conseguir contornar situações. Se essa criança tentar bater a cabeça no chão, se essa criança tentar se morder, existem treinamentos para isso. Existem certificações. Uma se chama PCM, por sinal, que a gente tem maneiras de estabilizar essa pessoa. Curiosidade mesmo, assim, até eu peço licença um pouco de fugir um pouco da área condominial e ir para você. Você atende muitas crianças e às vezes crianças que possuem esse diagnóstico, né, de transtorno do espectro autista. Essas crianças, quando chegam no seu consultório e às vezes elas podem estar desreguladas, Sim. Como você consegue driblar isso, como você consegue acessar isso, se é que você pode falar? Regular novamente, às vezes requer dias, é um processo. Eles geralmente gostam muito da rotina, da previsibilidade, e aí quando algo sai desse previsível deles, ocorre esse tipo de desregulação. A gente costuma tentar informar com imagens, né? Olha, hoje você vai fazer isso, você vai encontrar com a titia, vai para a escola. A gente tenta ser previsível para ir, mais uma vez, regulando essa criança. E existem terapias que também ajudam com essa regulação. Por exemplo, a terapia ocupacional. Entendi, muito legal. Ronaldo, a gente sabe que os shoppings, elas possuem aquelas vagas especiais, né, de PCD, de pessoa com deficiência, mas também aquelas com símbolo do autismo, ou seja, as vagas das pessoas com transtorno do espectro autista. Você acha que essas vagas nos condomínios seriam uma sugestão aceitável? E o que você pensa sobre o assunto? Isso totalmente subjetivo e é sua opinião, Ronaldo. O condomínio tem que ter vaga assim do visitante, do autista, do DPCD, que também se enquadra no autista, né? Hiperomínia, monomínia, né? A grávida, o idoso. Eu mesmo peguei uma multa uma vez, uma vaga de idoso no Shopping Ponta Negra, porque eu parei lá e botei lá o coisa, mas ele falou que meu filho não era idoso, eu não devia ter parado lá. Recorri, mas não teve jeito, né? Então, assim, há muito isso, né? A questão do autismo, as pessoas pensam que não é verdade. Entendeu? Existe legislação muito boa, por exemplo, eu nunca fui atrás, agora eu fui. Eu consegui comprar um carro no nome dele, depois de 2, 3 anos, consegui comprar, só que saiu uma lei estadual que você é isento de IPVA. Dei entrada e não pude ser isento porque o carro está no nome do autista. Tem que estar no nome do pai. Olha só a inconsistência, eu tive que mudar para o meu nome para poder conseguir a isenção de IPVA. Então existe muito isso. Agora, uma coisa que eu fiquei muito feliz. Hoje eu tenho uma carteirinha de autista dele, eu sou responsável, eu posso ir pro jogo de futebol, eu adoro o Flamengo, você falou, né? Quando ele vem para cá, eu tenho que ir, não pago nada. A primeira vez eu paguei quase R$800 de ingresso. Agora eu vou de graça lá com ele, mas só eu, entendeu? Então existe, sim, no condomínio, realmente você não só a vaga, né? Você tem que realmente ter uma divulgação constante, porque as pessoas não entendem, como ela falou muito bem. Não é uma síndrome de Down que você vê no rosto, não é uma pessoa que não tem um braço, você vê que ele é deficiente, você visualiza. O autismo você não visualiza. Sim. E você tem que entender como é que você visualiza o autista hoje. Tem que estar um cordãozinho azul. Ou o girassol. É somente assim que você visualiza. A gente está chegando ao final do nosso programa, pessoal, e eu queria, Carla, deixar uma oportunidade de você, se você sentir à vontade, alguma recomendação final, consideração importante para quem nos assiste,
Fique à vontade para suas considerações finais. O momento é seu. Em primeiro lugar, agradeço demais pelo convite. Foi maravilhoso poder compartilhar, poder falar um pouquinho também sobre. Acho importante frisar a importância do diagnóstico precoce, dos pais, no caso aqui do Ronaldo, com 1 ano e 4 meses. E olha que há 14 anos atrás que isso era menos divulgado do que hoje. Mas é muito importante, desde já a criança percebeu algum sintoma, sinal diferente, procurar um neuropediatra, uma fonoaudióloga ou, quem sabe, um psicólogo para ajudar, colaborar com isso. E sobre os condomínios, né, eu acho que a informação é primordial, não é mágica, porque conscientizar e ele vai fazer o trabalho dele, mas aí vem o bom senso de cada um, né? Exatamente. Mas, de qualquer modo, tem que ser plantado essa semente. Essa semente, exatamente. Ronaldo, suas considerações finais? Fique à vontade. Bom, queria me agradecer, nunca participei do programa que tivesse falado da experiência, né, como síndico, também como pai. E, assim, acho que tem que realmente treinar os adultos e também as crianças, porque é difícil você ver uma criança e você não entender. Né? Então, existe hoje muitas escolas, por exemplo, o Ronald estudou numa escola chamada MUPA, que ela tem várias terapias, ele deu uma evoluída bastante. Depois ele foi para o Senso Especialité também, que é do Lato Senso, também evoluiu, mas não é só isso, né? Você tem que pegar a criança, entender que o eletrônico não é um escape, ele tem que ser uma exceção, ele tem que interagir, tem que passar o dia com uma rotina, ele adora uma rotina. Se tu escrever o que vai fazer o dia inteiro, ele vai conseguir sair, vai conseguir, inclusive no condomínio, 10 horas eu vou descer para o play, né? Tarde eu vou para a escola, então quebrou a rotina, dificulta. Então realmente tem que ter essa abertura, e os pais têm que entender e passar para os filhos. Né? Porque você está na escola, não entende que aquela criança é hiper inteligente, mas ela não consegue ter um diálogo contigo. Um amigo. Entendeu? É um assunto muito complexo e está ficando muito comum. E as pessoas não entendem. Existem várias teorias, eu também não tenho nada a comprovar como é que acontece. Mas ela é muito, muito real. Ela é muito real e é muito triste, porque ela tem evoluído, e é mais com meninos, né? Tem pouco com meninas, mas é mais triste ainda, não só em condomínio, mas a questão dos pais não aceitarem. Eu passei por isso, eu não aceitei, foi difícil. Mas depois eu entendi, biologicamente eu vou falecer primeiro, eu e minha esposa, do que ele. Eu preciso preparar ele para esse mundo, então eu vou ter que tirar os tripa coração para resolver. Então hoje ele está bem, dizer que está preparado, dá falta muita coisa, né? Inclusive, situações se, por exemplo, fala, olha uma barata aí, ele corria, e era mentira. Então tem que ensinar uma metáfora para ele, tem que ensinar que as pessoas também mentem, enganam. Né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas hoje em dia, cada vez existe vida em condomínio, ninguém mora mais só em bairro, em casa. É importante saber identificar, saber tratar e você saber se aproximar. O autista tem uma vantagem fantástica. Se perguntar para o meu filho, se ele perguntar para ti, qual a tua idade e que dia tu nasceu, ele vai, desculpa, se você disser para ele a tua idade, ele vai dizer que é o ano que você nasceu. Nossa. E ele não vai esquecer a data do teu aniversário. Daqui a um ano ele vai falar, olha, o Ives nasceu dia 16 de outubro, tal e tal ano, um exemplo. Que legal. Ele não esquece, olha, o aniversário do fulano. Então ele tem uma mania que dá meia-noite, ele não dorme, enquanto não mandar mensagem para a pessoa que fez aniversário, que é o primeiro. Né? Que legal. Então, assim, o autista tem muito a agregar. Você não tem ideia da visão que ele tem singular do planeta que a gente não enxerga. Sim. Então, é por isso que tem que ter esse respeito, né? E condomínio, o mundo vive em condomínio, não tem mais o que fazer, é uma realidade. Então, você tem que realmente treinar as famílias, os funcionários, os filhos e ter essa atenção especial, realmente. Exatamente. Muito interessante. Inclusive, Ronald, se estiver nos assistindo, é uma pessoa muito querida, muito amada. Eu conheço do condomínio, é acolhida por todo mundo no condomínio, é impressionante. Se ele nos assistir, tiver essa honra de nos assistir, vai assistir. É muito bom, Ronald, a gente poder falar um pouco aqui sobre você e um grande abraço. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso programa hoje. Foi um papo muito bom, mas eu peço mais uma vez para que todo mundo compartilhe nosso conteúdo, siga nossas redes sociais. Aproveitando, quem quiser seguir também nossos convidados, fiquem à vontade.
E para finalizar hoje, eu gostaria de deixar um versículo que está lá em Isaías 32:17, que diz assim: e o efeito da justiça será a paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Então, com essa palavra e com o nosso conteúdo de hoje, obrigado pela audiência, agradeço a todos pela audiência, obrigado e até uma próxima. Boa noite.